Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Mais números sobre a safra no Rio Grande do Sul. Um levantamento da Agroconsult no Rally da Safra indica que o estado já perdeu 4 milhões de toneladas de soja com a estiagem e o calor extremo. Com isso, a safra gaúcha deve ficar 20% abaixo da projeção inicial. Em janeiro, no pré-rally, era esperada uma safra semelhante à do ano passado, chegando a 20,3 milhões de toneladas. Mas os números foram revisados para 16 milhões. A estimativa de produtividade caiu de 49 sacas e meia por hectare para 39 sacas agora nesse segundo levantamento. Segundo a Agroconsult, mesmo com as chuvas dos últimos dias, algumas perdas já são irreversíveis. A questão do endividamento dos produtores teve um capítulo em Brasília. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul teve reunião com o Ministério do Desenvolvimento Rural. Essa semana, representando a FETAG do Rio Grande do Sul, estive em Brasília. Na segunda-feira, participei da reunião da Frente Parlamentar da Agricultura, a convite aí do deputado Afonso Ram, né, onde a gente teve a oportunidade de trazer para os deputados, para os senadores, o porquê que o Rio Grande do Sul está pedindo socorro. Nós viemos de três anos de estiagem, um ano de enchente, já estamos aqui no quarto ano de estiagem, e os produtores não estão conseguindo cumprir essa atividade. Também, na quinta-feira, tivemos uma importante reunião no Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde, junto com o presidente das federações do Paraná e Santa Catarina e o vice-presidente da CONTAG, também fizemos um diálogo muito franco lá com o Ministério, onde a gente pediu lá a suspensão imediata da cobrança das dívidas por 120 dias e que nesses 120 dias é o tempo necessário para que a gente busque uma solução definitiva para os agricultores. Então saímos de lá convencidos, né, tanto do Ministério, que o Ministério vai tocar a nossa pauta em frente, como lá no Congresso os deputados e senadores estão dando corpo com o nosso projeto lá, com o apoio dos deputados e dos senadores. Então vamos seguir firme, junto com as outras entidades, trabalhando para buscar a solução definitiva para os nossos agricultores começar a ter mais tranquilidade para seguir trabalhando. O desenrola foi importante para aqueles que receberam, mas o nosso pedido para o Ministério é que o desenrola venha para todos, que todos tenham as condições de prorrogar as suas dívidas, de quitar as suas dívidas e seguir trabalhando. Então seguimos firme na luta, porque ela vai ser árdua, mas ela precisa ser forte. Nós noticiamos aqui na Granja na TV que o Ministério da Agricultura e Pecuária autorizou o credenciamento de uma área de pesquisa experimental da Três Tentos, em Santa Bárbara do Sul. O local vai testar e certificar produtos como defensivos agrícolas. Quem nos conta melhor como vai funcionar o estudo é a pesquisadora responsável, técnica Gabriele Casarotto. Tudo bem, Gabriele? Tudo bem? Prazer conversar contigo hoje, Thaís. Obrigada pela participação. Queria saber como é que funciona essa área experimental e como é que foi esse processo aí para conseguir a certificação do mapa. Bom, a nossa área experimental ela é sediada em Santa Bárbara do Sul, né, onde é a matriz também da Três Tentos. Nós temos essa área experimental já há muitos anos e o processo de credenciamento ele começou primeiramente junto aos órgãos estaduais e depois ele passou para o órgão nacional, que é o MAPA, né? Então, em outubro e novembro do ano passado foram que ocorreram então os grandes marcos, né, do nosso credenciamento, como a vistoria e a oficialização junto do Diário Oficial da União do nosso credenciamento. Que legal. E como é que funciona o trabalho, né, Gabriele? Vocês vão, dentro dessas áreas experimentais, se testa que tipo de produto ou práticas? Como é que funciona e de que forma os resultados depois podem ser entregues à sociedade ou ao próprio Ministério? Sim, hoje nós contamos com pesquisadores das áreas de fitopatologia, herbologia e entomologia e nematologia. Então, nós conseguimos testar, né, e também fazer laudos de eficácia e praticabilidade agronômica para fungicidas, herbicidas, inseticidas, nematicidas, que são os
principais defensivos agrícolas utilizados, né? Esse processo ele começa anterior à comercialização, então são produtos que eles estão em processo de validação, né, antes da comercialização. E esse credenciamento nos permite fazer esses testes. Bom, e aí, a partir desse momento, que vocês têm acesso a esses produtos, fazem os testes, com os resultados, o Ministério da Agricultura decide se libera ou não esses produtos para comercialização, só para a gente entender o processo. Isso, exatamente. Um dos critérios, né, para fazer o registro de produtos é que eles sejam testados em diferentes locais, né, com um laudo de eficiência emitido por essas instituições de pesquisa. E agora, então, nós somos uma dessas instituições que consegue fazer esse laudo. Esse laudo ele é entregue, sim, ao Ministério da Agricultura, né, que também nos acompanha durante todo o processo de testagem, via, então, os formulários que nós emitimos, né, mensalmente, colocando, então, a par o mapa de todos os testes que estão sendo realizados. Para a gente entender, assim, a gente está numa TV aberta, né, Gabriela? Então, além do Sim. público que é produtor rural, a gente tem também outras pessoas que são curiosas sobre o tema. Como é que funciona, por exemplo, vocês colocam lá numa determinada área uma quantidade X de produto, se tem chuva, se não tem chuva, se tem irrigação, se não tem, é esse tipo de controle que se faz, tudo é anotado ali, a reação da planta, dos insetos? Exatamente, exatamente. As empresas, então, de inovação ou de pós-registro, elas nos procuram, né? O ensaio experimental, ele é previamente elaborado, então, como, por exemplo, quantas aplicações, quais os momentos de aplicações, as doses dos produtos que serão testados, e a partir disso também são planejadas quais as avaliações, e as avaliações daí dependem muito da linha do produto testado. Por exemplo, um fungicida, ele é testado para cultura e para um alvo, né? Então, a gente faz todas as avaliações necessárias para realmente confirmar a eficácia de controle sobre aquele alvo que está sob teste. E quanto tempo fica sendo realizado? Depende do produto? É uma safra apenas? Depende do produto, né? Uma safra, algumas aplicações, uma, duas, três aplicações ou mais durante a safra, né? De acordo com o protocolo que é elaborado previamente. E esses ensaios, eles culminam alguns com a colheita, né? Dos resultados, com a produtividade de grãos da cultura. Outros a gente avalia, dependendo do protocolo, apenas o controle sobre a praga. Algumas pessoas que não conhecem o funcionamento do processo de liberação de novos produtos, né, para o mercado de defensivos agrícolas, acabam criticando, porque anualmente se tem notícia, aí, o Ministério da Agricultura liberou tantos produtos e tal, mas é um controle muito sério e muitas vezes a liberação desses novos produtos dá lugar a produtos mais eficientes, menos poluidores do que já eram disponíveis antigamente, né, Gabriele? Com certeza, e essa é uma preocupação de todos, né? Nós fazemos esses testes, participamos desse processo justamente, né, para fazer essa validação também desses critérios, né? Hoje, produtos mais eficientes ou com menos número de aplicações, eles vêm a contribuir muito na segurança, né? Na segurança dos aplicadores, na segurança do produtor, na segurança do consumidor final também, né? Então, nós temos uma responsabilidade também no momento em que, né, buscamos essa certificação, esse credenciamento junto ao Ministério, que nós temos essa responsabilidade também com a comunidade, né? E o que precisa ter, Gabriele, para obter essa certificação do mapa, né? Vocês têm que ter número de trabalhadores, tem que ter uma questão de contenção, né? Tecnicamente, como é que funciona? Tecnicamente, a nossa estrutura aqui, ela foi planejada buscando atender as normativas, que são a IN 36 e 42 do mapa, né? Então, nós temos um laboratório, onde temos os equipamentos de dosagem e aplicação, nós temos os depósitos de defensivos, nós temos uma piscina de decantação, que ele,
né, faz toda a coleta dos resíduos. Então, nós temos toda uma estrutura que ela foi pensada para buscar esse credenciamento, né, e que também nos dá uma segurança ambiental também muito grande. Hoje ela é uma empresa gaúcha, mas ela está presente em todo o país. Isso, hoje nós estamos expandindo para alguns estados, né? O Mato Grosso foi o primeiro estado onde a 300 expandiu, mas agora, né, os estudos aí para outras regiões. Uhum. Bom, e agora com essa certificação, Gabriele, como é que vai ser, quando é que serão apresentados os primeiros resultados? Vocês já têm os produtos aí que serão os primeiros a serem testados? Nós começamos os primeiros testes agora durante esse ano, né? Já fizemos o primeiro reporte oficial destes testes e a partir de agora, né, uma crescente, né? Busca de empresas parceiras que queiram testar os produtos conosco, né? E também criar, né, essa nossa, mostrar para todos a nossa segurança, a nossa equipe qualificada, para que também a gente tenha uma busca maior pelos nossos serviços, né? Sim. E agora eu entendi melhor, então. Primeiro as empresas levam para que vocês possam certificar e depois inicia o processo junto ao Ministério para a liberação. Achava que era o Ministério que mandava os produtos para vocês testarem já. Não, as empresas, elas solicitam um registro especial temporário, né, junto ao Ministério, para poder fazer esses testes em diferentes instituições, porque é necessário um número, né, de laudos de instituições em diferentes locais para conseguir fazer o registro final do produto, o registro comercial, né. Porque depende também da questão de localização, zoneamento, para esses testes serem realizados? São todos envolvidos, né? As empresas buscam, como eu digo, pulverizar, né, os resultados de pesquisa que eles estão utilizando junto ao mapa para fazer o credenciamento. Tá certo, então, Gabriele, muito obrigada pela tua participação e parabéns pelo trabalho aí. Esperamos que a 300 consiga realizar muitos testes que vão beneficiar os demais agricultores brasileiros. Com certeza, nós que agradecemos a oportunidade, nossas estações aqui, né, Santa Bárbara do Sul, temos um trabalho muito bonito, né, então estamos muito orgulhosos de ter conseguido esse credenciamento. Muito obrigada. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações para você. Até lá! Estamos de volta com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. A semana termina com preocupação para os produtores. O governo federal suspendeu o subsídio aos juros do Plano Safra 2024-2025. A justificativa está no aumento de gastos da União, com a taxa de juros, a taxa Selic, a 13,25%, e a não aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso. O Ministério da Fazenda anunciou ainda que vai enviar um ofício ao Tribunal de Contas da União pedindo um respaldo técnico e jurídico para retomar as linhas de crédito. A única exceção que não teve o crédito cortado foi o Pronaf. A Granja na TV conversou com representantes do movimento SOS Agro RS. O SOS recebeu com muita indignação e preocupação a notícia da suspensão dos contratos dos financiamentos com o subsídio federal, né, que aconteceu ontem, que a partir de hoje estão suspensos todos os financiamentos que tinham algum tipo de subsídio, com exceção
do custeio Pronaf, e isso impacta diretamente aos produtores pequenos, agricultura familiar, porque daqui 2 meses já se inicia o plantio de inverno e os produtores, né, não têm recurso nem para comprar fertilizante, nem para fazer melhorias no solo, como implementação de calcário. Então, quer dizer, os produtores estão muito mais preocupados com toda essa situação, porque nós já vimos de um cenário totalmente caótico e cobramos dos parlamentares, né, para que eles lutem por uma revogação dessa decisão, dessa suspensão. Nós precisamos, sim, que o governo federal, assim como ele anunciou lá atrás que esse ano seria o maior plano safra da história, então que isso aconteça, né? E que não, faltando 4 meses do término do nosso plano safra, que é em junho, já não se tenha mais recurso. Mandamos um pedido para todos os parlamentares da bancada gaúcha, pedindo para que eles façam alguma coisa, para que eles intercedam por nós, né? E muitos deputados já estão aí fazendo vídeos e já se prontificaram a partir de terça-feira já a cuidar disso lá em Brasília, no Congresso, no plenário, enfim. E o que nós estamos, assim, muito também impactados é com a questão das feiras, né? Começou agora um período de feiras agropecuárias, e a próxima que tem aqui no Rio Grande do Sul, que é uma feira importantíssima e uma das maiores, é a Expo Direto. Então, a feira vai iniciar sem recurso, né? Não existe mais recurso com subsídio. Como é que o produtor vai pensar em fazer algum tipo de investimento, não só em implemento, mas em tecnologia na sua propriedade, se não existe mais recurso? Se o governo federal foi lá e suspendeu tudo isso por uma questão econômica. Então, nós estamos aguardando e cobrando forte que o governo realmente resolva isso o quanto antes e que essa suspensão caia por terra, né? Que volte a ter recurso, que o produtor possa, de um lado, captar esses recursos para poder se reconstruir, falando nós aqui dos produtores gaúchos, e que o agro possa voltar a ter segurança. Nós estamos pensando agora, no próximo dia 14, tá? Na feira da Expo Direto, em Nometoc, né, que a Cotrijal é a que organiza essa feira, de estarmos presentes nessa audiência pública que o senador Luiz Carlos Reis está promovendo para falar da securitização. Mas também é algo que, de certa forma, nos deixa muito mais preocupados em vir uma solução de resolver realmente todos os problemas do endividamento do produtor rural, sendo que o governo federal não consegue cumprir nem os recursos de um plano safra. Outro ponto também que nós temos que salientar é a questão que nós já pedimos para os parlamentares e para o Ministério da Fazenda, já foi mandado documento, e a questão da suspensão das dívidas de 2025. Os produtores do Rio Grande do Sul vêm passando novamente por uma estiagem muito forte, aonde nós nos comprometemos de um lucro dessa safra 24 e 25, pagar todas as dívidas da enchente da safra passada. E isso, de fato, não vai acontecer. Por quê? Porque a seca chegou e levou toda a esperança de se produzir. Então, nós temos produtores que já perderam mais de 50% da sua produção até 100%. Né? Então, esse cenário realmente está caótico, está preocupante, e um dos motivos disso é por não termos seguro agrícola, políticas públicas seguras, e isso, então, a gente pediu, por causa de tudo isso, nós pedimos a suspensão, né, do pagamento das dívidas de 2025 para os produtores gaúchos do estado. Nós também ouvimos um representante da Associação dos Produtores e Empresários Rurais. Assim como todos os produtores rurais, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas do Brasil todo, porque afinal de contas, na suspensão, ela atinge o plano safra como um todo, né? Mas sim, com muita surpresa, muito estarrecimento até, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente pela situação que a gente vem enfrentando, né? Não só reflexo da estiagem que estamos enfrentando este ano, mas por todo a catástrofe, todo o resultado dramático que enfrentamos oriundos da enchente de maio do ano passado, né?
Então, a gente sim está extremamente preocupado, não esperávamos uma decisão nesse sentido, né? E, na verdade, a gente está sem alternativa, né? Não tem alternativa. Em que pese o plano safra que estava aí em operação, né, digamos assim, ainda assim, aqui no estado do Rio Grande do Sul, o produtor rural, de uma forma geral, está enfrentando muita dificuldade, estava enfrentando muita dificuldade em acessar as linhas de crédito disponíveis, porque a gente vem numa situação bem complicada, bem dramática do ano passado e também de outros eventos climáticos significativos que já vinham acometendo o nosso estado, né? No nosso entendimento, isso não poderia ter acontecido, e aí eu chamo aqui a responsabilidade também para o Congresso Nacional, né, para que vote o plano orçamentário de 2025 para resolver essa questão, se é esse o empecilho, se é esse o entrave, que vote isso imediatamente para a gente poder ter a retomada do plano safra, né, do acesso às linhas de crédito. Repito, em especial aqui no Rio Grande do Sul, que a gente vem atravessando períodos de extrema dificuldade. Agora imagina sem poder acessar ainda o plano safra, né? Alguns produtores tentando com muito esforço, obviamente, é um número bem pequeno, né? Tentando buscar alguma possibilidade de investimento para irrigação, para tentar minimizar o impacto da estiagem que a gente sofre aqui, mas de que forma que vai fazer isso agora com a suspensão do plano safra? Fica inviável, né? Porque o produtor rural não tem poupança mais, né? Todas as reservas que tinha foi consumida durante esse período todo aí que a gente vem enfrentando todas essas dificuldades. Para suspender é rápido, né? A partir de hoje não tem mais. Mas aí até vira retomada, né? Nós estamos falando aí, a gente não sabe qual é a previsão, não tem perspectiva nenhuma se o TCU vai dar essa resposta positiva para o Ministério da Fazenda ou se nós teremos aprovação, né, do projeto de orçamento 2025. Né? A gente não tem nenhuma dessas duas informações, não sabe quanto tempo isso vai levar para ocorrer. Né? Estão ocorrendo, a gente tem feiras aí ocorrendo onde o produtor pode, aquele que ainda tem capacidade, que tem condições disso, e é um número bem pequeno, né? Buscar alguma possibilidade de investimento, né? Como é que ele vai fazer isso? Né? Logo em seguida a gente tem a Expo Direto, né? Será que vai dar tempo disso ser retomado antes da feira, antes da Expo Direto, para que o produtor que tenha condições ainda possa buscar algum tipo de investimento na feira? A gente não sabe. Agora, no fim da tarde desta sexta-feira, o ministro Fernando Haddad anunciou, após toda a mobilização do agronegócio, que na próxima segunda-feira deve ser assinada uma medida provisória liberando um crédito extra de 4 bilhões para o Plano Safra. Com isso, a suspensão deve ser derrubada também na semana que vem. Na próxima semana, você acompanha aqui, na Granja na TV, todas as atualizações sobre o Plano Safra. A Secretaria da Agricultura e Pecuária alerta para aumentar os cuidados com a biosseguridade em granjas avícolas. É que foi confirmado um caso de influenza aviária de alta patogenicidade na província de Chaco, na Argentina. Foram diagnosticadas galinhas, patos e perus em uma criação de fundo de quintal. Em caso de observação de sintomas, o Serviço Veterinário Oficial deve ser notificado. A influenza aviária é altamente contagiosa, podendo afetar aves domésticas e silvestres. A influenza será tema de um fórum no próximo dia 26, à 1h30 da tarde, na sede da Secretaria da Agricultura em Porto Alegre. O primeiro Fórum Estadual de Influenza Aviária está com as inscrições abertas e vai abordar o tema Evolução e Perspectiva da Doença, com ciclos de apresentações sob a ótica dos setores público, produtivo e da pesquisa. As inscrições podem ser feitas no site agricultura.rs.gov.br. O preço dos ovos tem pesado no bolso dos consumidores. O produto chegou ao seu preço mais caro nos últimos 22 meses. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, explica os fatores que levaram a essa elevação. O aumento do preço do ovo nas prateleiras decorre do aumento do custo dos insumos, especialmente o milho, que subiu mais de 30% nos últimos 6 meses, mas também pelas embalagens de papelão e plástico que tiveram seus custos aumentados. Os outros 2 fatores foram importantes para esse aumento que a gente está enxergando, especialmente aquele que é sazonal,
em todos os períodos pré-quaresma, o preço do ovo aumenta. As pessoas diminuem o consumo de carnes vermelhas, especialmente, e o ovo é um substituto que é muito utilizado pela população brasileira. Além disso, o grande calor que sofremos nos últimos meses, ele teve influência, sim, na diminuição de oferta de ovos, já que os animais acabam produzindo um pouco menos. Mas isso deve se regularizar após a quaresma e também com a normalização das temperaturas no nosso país. A divulgadora científica Lívia Padilha participa da Granja na TV explicando o que é mito e o que é verdade sobre a pecuária e o consumo de carne. Hoje ela responde à pergunta: uma dieta baseada apenas no consumo da carne pode ser adotada por atletas ou pessoas muito ativas? Oi, Thaís. Essa semana nós recebemos uma pergunta muito interessante que tem relação com o consumo de carne e a performance esportiva. Ela diz o seguinte: dizem que uma dieta somente de carne não sustenta atletas ou pessoas muito ativas. Você acha que isso é real? E isso me fez lembrar, inclusive, de uma entrevista feita há 2 semanas com o ultra-atleta carnívoro Alessandro Medeiros, que apareceu aqui e depois nós, inclusive, comentamos sobre a entrevista e sobre a performance dele no último campeonato que ele esteve presente, esse Ultraman. Ele fez toda uma prova e, inclusive, fez essa prova em jejum. Então, não só não se alimentou durante a prova, mas toda a alimentação dele há anos é baseada em produtos de origem animal e principalmente baseada em carne bovina. O Alessandro, então, tem uma performance espetacular. Hoje ele tem 54 anos e nesse último campeonato ele ficou em primeiro lugar na categoria dele. E ele foi, inclusive, capa da revista Pecuária Sul. A revista Pecuária Sul traz informações técnicas sobre a pecuária, mas também possui um caderno chamado Carne e Saúde. E nele nós encontramos um pouco mais da jornada do Alessandro, dos benefícios da carne e todas as informações ao redor dessas questões de consumo de carne e de alimentos de origem animal e também de uma performance esportiva. Então, sugiro fortemente que vocês baixem a revista, podem baixar gratuitamente ou mesmo façam assinatura dela em formato físico. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você e a gente se encontra de novo na segunda-feira. Até lá!